O bom pastor. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 11 diz: Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Meu irmão, minha irmã, eu quero mostrar a você como não há detalhes insignificantes na Bíblia, revelando verdades ocultas nos nomes das 6 cidades de refúgio encontradas em Josué 20. Leia comigo e vejamos o que o Senhor tem para nós. Josué capítulo 20, versículos 7 e 8. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. Do lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Deixe-me explicar o significado dos nomes na ordem em que aparecem. Kedesh significa lugar sagrado ou santuário. Nas cidades de refúgio, as pessoas procuraram asilo nos santuários. Então temos Shekem, que significa ombro. Siquém, a propósito, é onde fica o poço de Jacó. Você vai entender. Nosso Senhor Jesus encontrou a mulher no poço em Siquém. José foi enterrado em Siquém e seu túmulo ainda está lá. Em seguida temos Kirjat Arba, que é Hebrom. Hebrom significa amizade ou companheirismo, e é o lugar onde Abraão e Sara foram enterrados. Depois, ao lado leste do rio Jordão, temos Bezer, que significa fortaleza, seguido de Ramot, que significa alturas ou muito exaltado. Terminamos com Golã, o que significa regozijo ou alegria. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos colocar esses nomes juntos para ver a mensagem para nós. Olha que lindo isso, gente. Você pode encontrar santuário, Kedesh, sobre os ombros fortes do Senhor, Siquém, que ele oferece em comunhão, Hebrom. Ele é nossa fortaleza, Bezer, e ele nos exalta altamente, Ramot. Acima de todas as nossas dificuldades, com grande alegria, Golã. Lindo, né, gente? Aleluia! Todo louvor e glória ao nome acima de todos os nomes. Os nomes pintam uma imagem impressionante do nosso Senhor Jesus, inclinando-se até onde estamos e oferecendo os seus ombros mais fortes para nós quando estamos com medo e cansados. Que bela imagem do bom pastor resgatando suas ovelhas perdidas. Amado, quando falhamos e estamos completamente exaustos pelas lutas da vida, ele oferece seus ombros em comunhão. Ele é nosso santuário, ele é nosso lugar sagrado, onde somos separados do mundo. Quando respondemos ao seu desejo de comunhão e subimos em seus ombros largos, ele nos ergue. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. O descanso é uma atividade dirigida pelo Espírito. No livro de João, capítulo 16, versículo 13, diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Meu irmão, minha irmã, descansar na obra consumada da cruz não é inatividade ou preguiça. O descanso sempre resultará em atividade dirigida pelo Espírito Santo. Enquanto você confia em Deus para a sua cura, você pode precisar de sabedoria específica para lidar de forma prática
com seus sintomas físicos, e isso vem do Espírito Santo. Ele quer guiá-lo em toda a verdade e levá-lo à vitória. Por exemplo, se você tiver uma úlcera de estômago, ele pode lhe dizer: pare com essa atividade estressante, ou passe mais tempo brincando com seus filhos. Veja, ele sabe exatamente qual é o problema e tem a solução perfeita que trará os resultados que você deseja. Meu amado irmão e irmã, se você viver pelo Espírito e seguir os seus sussurros, você encontrará vida, paz e vitória. Devemos nos manter fora da nossa mente carnal e sermos sensíveis a Deus em nosso espírito. Nós humanos somos muito racionais e temos uma habilidade de nos enganarmos por meio desta racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Somos teimosos por muitas vezes e não cumprimos o que Deus nos pede ou fala. Incorremos na desobediência e as consequências não são agradáveis. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, meu irmão, minha irmã, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Repito, o apóstolo Paulo recebeu de Deus a revelação que existem 3 homens distintos: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural vive sem conhecer a Deus. O homem carnal conhece a Deus e vive como se não o conhecesse. O homem espiritual conhece e vive de acordo com a vontade de Deus. Esse texto de Coríntios nos declara importantes verdades a respeito do homem natural. Ele não possui percepção espiritual, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Seus pensamentos, seus projetos, ideias, decisões e atos são sempre baseados no visível, no perecível, no perceptível. Ele é orientado pela limitação dos seus conhecimentos. Ele considera a palavra de Deus uma loucura, então tenta refutá-la, negá-la ou distorcê-la, ou simplesmente ignorá-la. As coisas do Espírito de Deus dizem respeito ao reino de Deus, em sua expressão mais profunda, meu irmão, minha irmã, em sua dimensão divina. Quando entramos em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo começa a agir. A nossa vida pode estar uma bagunça em todos os sentidos, mas estaremos numa paz que excede qualquer entendimento. As pessoas que não conhecem o agir de Deus terão a impressão que enlouquecemos ou que não estamos nem aí com a situação. O Espírito Santo é o presente vivo, o selo e a promessa de Deus. O Espírito é nossa segurança de que o que Deus começou com a morte sacrificial de Jesus e nossa participação nela através da fé, Ele completará com a volta do Salvador. O mundo não pode entender essa grande promessa, assim como não pode entender muitas escrituras sem o dom do Espírito Santo. Seus olhos só enxergam o que podem tocar com as mãos e não podem enxergar totalmente a verdade que está no coração de Deus e revelada na sua palavra. Não devemos tentar compreender os caminhos de Deus, meu irmão, minha irmã. Devemos apenas obedecer. Não queira entender, creia somente. Descanse em Deus, pois o descanso é uma atividade dirigida pelo Espírito. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.
Encontre descanso no amor do Pai. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 10 diz: Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. Meu irmão, minha irmã, eu quero dar a você uma verdade simples, mas crítica. Memorize esta verdade, alimente-se disso. Deixe que se enraize em seu espírito e se torne uma âncora em sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Você está pronto, meu irmão, minha irmã? Então aqui vai. Como filho de Deus, não importa o que aconteça em sua vida, seu Pai Celestial o ama muito e nada o que você fizer pode mudar isso. Agora eu te pergunto, você vai acreditar nisso hoje, meu irmão, minha irmã? Esteja você passando por momentos bons ou desafiadores, você precisa saber que seu Abba o ama. Não há nada que você possa fazer para que ele ame você mais, e nada que você possa fazer para que ele ame você menos. Mesmo, ou talvez especialmente, quando você sentir que fracassou, saiba que sempre será a menina dos olhos dele. Sempre. Deus ama você com um amor eterno. Em Jeremias 31:3 diz: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrai. Um amor que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, meu irmão, minha irmã. Sinta seu papai Deus envolvendo você em seu abraço agora mesmo. Você está seguro, você é totalmente amado e totalmente aceito. Ele o amou antes mesmo de você conhecê-lo. Seu amor por você não tem nada a ver com nada que você tenha feito por ele. Nada do que você fizer afetará seu amor inabalável e incondicional por você. Não há nada para você provar. Você só precisa descansar e receber o amor do seu Abba. Deixe sua vida se estabelecer e se alicerçar em um amor tão perfeito que nenhum desafio ou adversidade será capaz de derrubá-lo. Se você acha que estragou tudo, dirija-se ao seu Pai. Em seus braços amorosos, você encontrará esperança, segurança e refúgio contra qualquer tempestade. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículos 35 e de 37 a 39. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, não há ressalvas ou isenções de responsabilidade quando se trata do amor do seu Pai Celestial. A Bíblia afirma claramente que nada, absolutamente nada será capaz de separar você do amor do seu Pai Celestial. É uma declaração e promessa absoluta. Nada significa nada. Como um cristão, isso significa que mesmo com seus erros, falhas e pecados, isso não pode separá-lo do amor do seu Pai. Aleluia! Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.
Deus escolhe o fraco para derrubar o poderoso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões mundanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Meu irmão, minha irmã, Deus está interessado no seu sucesso. Mesmo que você não seja o mais rápido, o mais forte, o mais sábio, o mais experiente e o mais habilidoso da natureza, Deus já te abençoou através de Jesus Cristo, com bom sucesso quando você depende totalmente da sua graça. O jeito de Deus é completamente oposto ao jeito do mundo. De acordo com 1 Coríntios 26, lida no começo da mensagem, nós comprovamos isso. Agora eu te digo, não é fascinante descobrir que, embora o mundo olhe favoravelmente para os sábios, poderosos e nobres, Deus não vê? Vamos repetir o versículo 27. Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas que são poderosas. Meu irmão, minha irmã, em suas mãos de graça, as coisas tolas e fracas se tornam ainda mais sábias e poderosas do que as coisas sábias e poderosas do mundo. Isso é algo que eu experimento pessoalmente. Quem me conheceu há 3 anos atrás não pode acreditar que hoje levo a palavra de Deus a milhares de pessoas. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, se cumpriu em minha vida. Não sou formado em teologia, não sou pastor, ou seja, era improvável acontecer o que faço hoje. Honestamente, se você tivesse me dito que eu estaria pregando online para milhares de pessoas todas as semanas, eu teria corrido para me esconder debaixo da mesa e dito: afasta-se de mim, Satanás. Se houvesse uma área em que alguém que me conhecesse naquela época acreditasse que eu seria reprovado, seria pregar o evangelho. Mas Deus olhou para baixo e disse: vou fazer deste homem um pregador. Meu irmão, minha irmã, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Depois que entreguei todas as minhas fraquezas ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Parei de ter consciência da minha incapacidade e ela desapareceu de forma sobrenatural. Na área de minha fraqueza, Deus forneceu sua força. E por que o Senhor escolhe coisas tolas e fracas para confundir as coisas sábias e poderosas deste mundo? Sabe por quê? A resposta está em 1 Coríntios 1:29. É para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe as coisas que são fracas no natural para que nenhum homem possa se gabar da sua própria habilidade. Toda a glória redunda no Senhor. Meu irmão, minha irmã, são aqueles que são orgulhosos e que dependem de sua força humana que Deus não pode usar. Então, quando você olha para si mesmo e vê apenas fraquezas, dependa do favor imerecido de Deus e saiba que Deus pode e irá usá-lo poderosamente. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos essa verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Vestido com o manto da justiça. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10 diz: é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação
e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Independente, meu irmão, minha irmã, de como está a sua vida hoje, dos seus erros, da sua situação, do seu passado, não interessa. Você tem a oportunidade de recomeçar a sua vida. Olha o que aconteceu com este jovem. Depois de ouvir uma mensagem sobre o amor do Pai em um culto, um jovem que se envolveu em muitas brigas de gangues, entrou e saiu da prisão inúmeras vezes, se apresentou para receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele olhou diretamente para o pastor de jovens e perguntou-lhe sombriamente: Deus pode me perdoar por todos os erros que cometi? O pastor de jovens o afirmou dizendo: no momento em que você se apresentou para receber Jesus em sua vida, seu Pai Celestial perdoou todos os seus pecados e fez de você seu filho. Agora mesmo isso é quem você é, seu filho amado. Meu irmão, minha irmã, não importa quantas vezes você tenha falhado, quantos erros você tenha cometido e quão terríveis você pense que seus pecados são. O poder purificador e sangue de seu Salvador Jesus Cristo é maior do que todos eles. Deus fez esta promessa a você na sua palavra em Isaías 1,18. Diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Meu irmão, minha irmã, este é o poder da cruz em sua vida. No momento em que você crê em Cristo, todos os seus pecados são lavados de uma vez por todas e você fica branco como a neve. Você já viu, meu irmão, minha irmã, como a neve brilha à luz do sol? É assim que seu Pai Celestial o vê agora, vestido com um manto reluzente da justiça. Oh, glória! Mas Vinícius, o que fiz para merecer este manto de justiça? Você pode perguntar. Considere, meu irmão, minha irmã, o filho pródigo. O que o filho fez para merecer o abraço do pai? Ou o melhor manto que o pai ordenou que seus servos contratados trouxessem para ele? Como diz em Lucas 15, 22? Fala assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Então, meu irmão, minha irmã, o que o filho fez para merecer? Absolutamente nada. O melhor manto é uma ilustração do manto de justiça com que seu Pai Celestial o vestiu quando você recebeu Jesus. Este manto de justiça é um presente gratuito. Você não pode conquistá-lo, trabalhar por ele ou merecê-lo. É por isso que tudo o que ouvimos sobre o que o Pai fez para receber seu filho em casa é uma imagem da graça incrível e incondicional de nosso Pai Celestial. A nossa parte é apenas crer em sua bondade e receber de todo o coração a abundância da graça e o dom da justiça dele, para reinar vitoriosamente sobre todas as áreas de derrota em nossas vidas. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Intimidade com Deus. As chaves para a verdadeira mudança de vida. No livro de Salmos 27:5 diz: pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá,
e me colocará em segurança sobre um rochedo. Hoje falaremos sobre um dos pontos mais importantes para uma vida cristã vitoriosa: a intimidade com Deus. O relacionamento mais próximo que todos nós temos, podendo você acreditar ou não, é com Deus. E te afirmo, quanto mais profundo esse relacionamento, maior a intimidade. E quanto mais intimidade, mais o inimigo de nossas almas tem medo de nós. Existem algumas chaves para criar essa intimidade com Deus, que falaremos no transcorrer desta mensagem, que transformarão a sua vida para sempre. Se você usá-las, desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é criar um relacionamento próximo, amoroso, poderoso, forte e íntimo com cada um de nós. Deus quer ser verdadeiramente nosso melhor amigo, nosso confidente e nosso apoio. O cristianismo não se resume apenas em uma ida semanal à igreja durante 1 a 2 horas somente. Existem muitas pessoas que vão apenas à igreja para buscar uma bênção e não para criar uma comunhão com outras pessoas, para serem instruídas na palavra e para adorar a Deus. O primeiro mandamento diz em Marcos, capítulo 12, versículo 30: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora, como vamos amar alguém se não o conhecemos? Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical em sua vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente, você precisa criar intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, você irá se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A primeira chave para criar uma intimidade com Deus é a verdade. Vamos dar um exemplo de um casal em início de namoro. Esse casal começou um relacionamento e, neste início, eles irão conversar muito um com o outro. Nessas conversas, eles falarão sobre o seu passado, sobre os seus gostos, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, sobre as suas manias, etc. Com Deus, precisamos fazer o mesmo. Porém, existe uma grande diferença. Deus já nos conhece profundamente, até mais que nós mesmos. É aí que está algo maravilhoso. Deus deseja um relacionamento conosco, porém Ele não nos obriga a buscar esse relacionamento. Temos a liberdade de escolher. Ele estará sempre de braços abertos e desejoso disso, porém cabe a cada um de nós essa aproximação dele. Precisamos abrir nosso coração para Ele, expondo a verdade sobre nós mesmos, apresentar nossas fraquezas, abrir todas as áreas de nossa vida, sem esconder absolutamente nada, até porque se escondermos, Ele saberá. O Senhor deseja que falemos com Ele. Para que Deus entre em todas as áreas de sua vida, você precisa permitir isso, para que Ele efetivamente esteja em primeiro lugar na sua vida. A segunda chave para criar uma intimidade efetiva com Deus é o tempo. Como você criará intimidade com alguém se não dedicar tempo para isso? Como criamos intimidade com as pessoas? Através do tempo. E aqui vem algo muito importante. Se Deus está em primeiro lugar em nossa vida, devemos dedicar a maior parte do nosso tempo a Ele. E como fazer isso?
através da oração, da leitura e meditação da sua palavra. Aí você pode me perguntar: então, para eu criar intimidade com Deus, vou ter que ler a palavra e orar o dia inteiro? Eu vou te dizer como eu faço. Costumo dizer que pela oração falamos com Deus e através da palavra Ele fala conosco. Durante a manhã, na primeira hora quando acordo, nas primícias do dia, faço o meu devocional. Aí você pode dizer: mas para mim não dá, tenho que trabalhar, estudar. Te dou um conselho: acorde mais cedo. Eu leio um capítulo por dia do livro que estou meditando. Depois de ler, faço minha oração, consagrando o meu dia ao Senhor. Durante o dia, fico meditando em meu coração a passagem lida e estudada durante a manhã. Quando vou na rua ou estou dentro do carro, quando vou à academia, para o trabalho, seja aonde for, sempre estou meditando em meu coração o que li na palavra. Agora, se você não lê a palavra, em que você vai meditar? Mantenho contato com o Senhor durante todo o meu dia. À noite faço minha oração e medito novamente na palavra. Quanto mais buscar a Deus, mais sede da presença dele você terá. É incrível, quanto mais sede, mais insaciável você fica. Assim, dia após dia, de fé em fé, você estará trilhando pelo caminho perfeito que o Senhor tem para a sua vida. Para uma real mudança, Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida. Não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo que você fizer. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho ou aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. E te afirmo, se você não colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. Eu sou prova viva disso. Na verdade, existe um vazio dentro de todas as pessoas que nada nem ninguém poderá preencher, somente Deus. Tudo o que vem dele é bom e para o bem. Agora você pode perguntar: como posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Analise-se agora. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em sua vida. Porque quem se torna nova criatura em Cristo Jesus possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, independente de qualquer circunstância, está em paz e alegre, pois sabe que tudo está no controle do Pai. Precisamos ter seriedade e responsabilidade em nosso relacionamento com Deus. Quando perseveramos nessa caminhada, começamos a caminhar de acordo com a vontade dele e sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Existe um poder e autoridade à nossa disposição que somente poderá se manifestar através do tempo de relacionamento e intimidade com Deus. O maior exemplo de intimidade com o Pai foi Jesus Cristo. Se você ler e meditar na palavra, poderá observar que Jesus não tinha problema nenhum com o inimigo. Onde ele chegava, o inimigo saía. Você pode dizer: mas ele era Deus Filho. Jesus foi humano em tudo, menos no pecado. Na verdade, ele tinha poder e autoridade sobre o inimigo. Nós temos o mesmo poder e autoridade no nome de Jesus. Temos a mente de Cristo, porém precisamos assumir essa autoridade. Jesus passava muito tempo com o Pai em comunhão, em oração e relacionando-se com Ele. Para conhecer Deus e amá-lo em espírito e verdade, precisamos conhecê-lo, e para isso não existe uma receita mágica.
Isso somente será efetivo com muita oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. Basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé, um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Garanto a você que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em João capítulo 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como poderemos ouvir a voz do nosso pastor? Lendo, meditando na sua palavra e orando continuamente. Fazendo isso, ouviremos a sua voz e nos aproximaremos cada dia mais da sua presença. Abra seu coração ao Senhor e deixe-o trabalhar em todas as áreas da sua vida. Ele quer participar de tudo, de todas as suas decisões e colocar você no rumo do seu plano perfeito. Quando Deus conduzir os seus passos verdadeiramente, você emitirá luz através do seu semblante, paz na sua presença e renovará outras pessoas com seu sorriso, sem precisar falar nenhuma palavra. Para isso, você precisa ser uma pessoa íntima de Deus. Íntimo significa envolvido, consciente de cada detalhe. Intimidade significa amar sem reservas, estar junto em todos os momentos, estar perto, compartilhar as coisas juntos, amizade, união. É você que determina o nível de intimidade com Deus. Quanto mais perto, maior a intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gratificante a sua vida será. Para isso, você precisará investir o seu melhor tempo na presença dele e buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo, tudo dará certo na sua vida e o Senhor lutará suas batalhas. O que mais acontece no meio cristão é a busca de Deus pelo que Ele pode oferecer. É uma busca incessante das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos. Buscamos muito a Deus para pedir o que precisamos e não pelo que Ele é. Precisamos buscar a face de Deus e não as suas mãos. Se buscarmos a face dele, suas mãos, consequentemente, sempre estarão abertas. No livro de Salmos 27:4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Olha essa passagem. Uma coisa, apenas uma, mais nada. Viver na casa do Senhor, permanecer na sua presença, estar com Ele a todo tempo. Se buscarmos uma relação superficial com o Senhor, os resultados serão superficiais. Se buscarmos uma relação profunda com o Senhor, os resultados serão profundos. Simples assim. Para uma relação profunda com Deus, precisamos ir além do que pensamos e sentimos. O salmista diz que a única coisa que ele precisa é habitar na casa do Senhor e contemplar sua bondade. Isso quer dizer que Deus é vital para a sua vida e que não poderia viver sem Ele. Deus precisa se transformar na sua vital necessidade. É como se você estivesse ligado a uma fonte de energia.
Se desligar, você morre. Estar na presença de Deus precisa se transformar no seu principal hábito, para que Ele verdadeiramente esteja em primeiro lugar na sua vida. No livro de Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por muitas vezes, ao invés de buscarmos o reino em primeiro lugar, buscamos os benefícios do reino. E simplesmente é impossível obter os benefícios do reino se não temos o reino. Buscamos a Deus primeiramente e, consequentemente, as coisas nos procuram. É bem assim que acontece. No livro de Salmos 37,4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. No Salmo 91,1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habitar é morar, residir, ficar, permanecer, estar presente. No Salmo 31,20 diz: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Essas são algumas dentre diversas passagens que nos mostram o quanto é maravilhoso viver em comunhão e intimidade com Deus. Quando encontramos abrigo nele, nada neste mundo poderá nos atingir, nada de mal terá um real efeito sobre a nossa vida. Meu deserto e real encontro com Deus começou no final do mês de julho de 2017. Muitas pessoas me perguntam como que em tão pouco tempo, ou seja, em pouco mais de 2 anos, Deus transformou minha vida de uma forma sobrenatural e intensa. Confesso que ainda tenho muito a caminhar, mas respondo para essas pessoas que minha vida mudou devido à intimidade que criei com o Senhor. Como eu desenvolvi esta intimidade, você ouviu no transcorrer desta mensagem. Agora, muito importante, Deus quer relacionar-se intimamente com todos os seus filhos. Porém, quem escolhe o grau de intimidade somos nós, através da nossa busca, da nossa entrega, das nossas renúncias. Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos por igual. Podemos exemplificar os 12 apóstolos. Dos 12, 3 eram mais íntimos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E dos 3, João era o mais íntimo de Jesus. Por quê? Porque João se aproximou mais de Jesus, relacionou-se mais com ele. Outro exemplo encontramos em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava preocupada com muitas coisas e Maria escolheu a única coisa que importava. Há tempo para o trabalho e há tempo para adorar. Porém, precisamos estipular prioridades e equilíbrio e nunca se esquecer que o tempo para Deus é primordial para a nossa sobrevivência. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais intimidade criará e mais gratificante será a sua vida. Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Peço a Ti, Pai, que através desta mensagem, meus irmãos e irmãs em Cristo criem a consciência que para uma real mudança de vida precisam criar intimidade contigo.
Na minha vida foi assim. Quanto mais me aproximei de Ti, mais graça recebi, mais minha vida foi transformada. Que eles usem as chaves para um real relacionamento contigo, a verdade e o tempo. Que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um deles e a sua vontade prevaleça. Toque corações, Senhor, transforme vidas. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma e que seu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus opera na sua vida de acordo com a sua fé. Você acredita que pode ser transformado hoje? Então assista esse vídeo e tome posse. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Deus opera na vida de acordo com a sua fé. Deus faz de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita. Se você acredita que será transformado hoje, você realmente será. Existem muitas coisas que precisam mudar em nosso interior. Se você fizer uma lista muito simples, chegará à conclusão que muitas coisas precisam ser transformadas em você. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando você começar a evoluir, ser transformado e chegar no processo final, no projeto sonhado de Deus. Não é porque Deus criou você que tudo vai dar certo em sua vida. Existe todo um caminho que você precisará seguir para chegar à tão sonhada terra prometida. Existem muitas coisas em nosso interior que vamos guardando, depositando. São manias e formas de pensar. Devido às suas manias, você pode estar longe das pessoas corretas, por exemplo. Devido à sua forma de pensar, que se originou da sua criação, ou por causa da sua religiosidade, por exemplo, você pode ter perdido grandes oportunidades na sua vida. Existem também as suas emoções, que podem estar abaladas e que te afastam de pessoas e lugares estratégicos que serviriam como degrau para o cumprimento do seu destino. Existem muitas pessoas que são formadas, possuem um mestrado, doutorado e não conseguem se manter em um emprego devido à sua personalidade. Hoje em dia, as empresas estão preferindo pessoas boas do que bons currículos. Para você conseguir uma real mudança de vida, você precisará um dia, e espero que seja hoje, transformar algumas manias, transformar a sua forma de pensar, transformar as suas emoções. E para isso, você precisa entrar num processo de transformação. Antes de nos tornarmos qualquer coisa em qualquer área da nossa vida, precisamos ser transformados. Estamos preocupados com tantas coisas ao nosso redor, querendo que o mundo seja transformado, porém esquecemos que a transformação vem através de cada um de nós, de dentro para fora. Temos um mundo dentro de nós, que são as nossas emoções, que controlam absolutamente tudo. Esquecemos que quando estamos com as emoções abaladas, ferimos pessoas. Todas as vezes que observamos uma pessoa que fere outras pessoas, sabemos que por trás disso existe uma pessoa já ferida. E não podemos julgar essa pessoa, porque não conhecemos o passado dela, as circunstâncias que está vivendo. Lembre-se sempre disso. Ninguém que está feliz persegue outras pessoas. Ninguém que está feliz perturba a vida dos outros, pois quem é feliz não tem tempo para isso, pois está muito ocupado sendo feliz. Se você não colocar a sua vida emocional no lugar,
ela vai continuar paralisando a sua família, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Existem 3 áreas principais na sua vida: a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Quase tudo que você fizer em sua vida envolverá essas 3 áreas. Agora eu te pergunto, e seja sincero com você mesmo: você tem que mudar alguma mania? Outra pergunta: você tem que mudar a sua forma de pensar? Você tem que mudar as suas emoções? Com certeza, você responderá sim para as 3 perguntas. Mas eu te afirmo, a culpa não é sua. A vida veio e nos feriu. As pessoas que você mais confiava viraram as costas para você quando você mais precisava. Quem deveria abraçar você no momento difícil desapareceu. Pessoas de confiança nos traíram. Aprendemos a nos armar, a andar sozinhos, a lutar com nossas próprias forças. Acabamos blindando nossas emoções de uma forma que não conseguimos mais encontrar a real felicidade. Hoje é dia de mudança, de transformação. Para ser transformado, você precisa passar por um processo. É como a lagarta que se transforma em borboleta. Ela precisa passar pelo processo do casulo. Falei sobre isso num vídeo chamado "Você realmente precisa de um milagre?". O link se encontra na descrição deste vídeo. Nunca se esqueça que o milagre é uma exceção e não uma regra. A regra é o processo de transformação. E nesse processo você será transformado, ficará maduro e se transformará na pessoa que Deus projetou. Você não vai sair desta terra até cumprir o propósito que Deus planejou para você. Você precisa passar por esse processo para virar uma referência para as outras pessoas. Quem ainda não sofreu, aprenderá com você como não sofrer. Seus filhos não precisam passar pelo que você já passou. As pessoas que trabalham com você não precisam sofrer o que você já sofreu. As pessoas que cruzarem pela sua vida não passarão pelo que você passou, pois você será uma referência de superação para cada uma delas. Temos o grande exemplo de Jó. A maior tragédia que aconteceu na vida dele o colocou na história. Não o seu sofrimento, mas a sua superação. A fase de transformação, ela é inevitável e importante, porque é nessa fase que você revelará 2 coisas. Essas 2 coisas se revelarão no meio do processo de transformação, quando tudo está dando errado, na contramão. Quando você está no meio da confusão, no olho do furacão, quando as más notícias chegam e você não sabe mais o que fazer. Essas 2 coisas serão expostas, reveladas. A primeira situação que você revelará está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó estava recebendo a notícia que todos os seus filhos haviam morrido no mesmo dia. Quem perdeu um filho conhece essa dor. Jó perdeu todos no mesmo dia. Ele estava recebendo a notícia que todos os seus bens haviam sido destruídos também, naquele mesmo dia. Ele perdeu tudo e não tinha para onde ir. Ele perdeu sua família, seus bens e não tinha nem o que comer.
e no pior dia da sua vida, onde todas as piores notícias chegaram, de uma só vez, ele reage lançando-se em terra e adorando ao Senhor. A primeira coisa que você revela quando está no processo de transformação é no que você acredita. Você não mostra em que você acredita na bonança, na igreja. Você revela realmente o que você é no dia difícil, no dia mau, na má notícia, quando deu tudo errado, quando você é envergonhado, humilhado, não tem para onde ir, não tem o que comer, onde tudo que você amava se foi, onde as pessoas se afastam de você porque não querem estar contigo. É nesse dia que você vai revelar no que você acredita. São nesses dias que você revela a sua fé. E essa fé é demonstrada para todo mundo no meio do processo de transformação. Quando deram a primeira oportunidade para Jó falar, ele disse: eu entrei nu nesta terra e tudo que eu fui conquistando foi Deus que me deu. Agora Deus resolveu tirar. Da mesma forma que ele deu, ele tirou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar isso na igreja é fácil, mas falar isso no dia de enterrar um filho, ou falar isso no dia em que você perdeu um emprego, ou no dia que você foi traído pelo seu cônjuge. Nesses dias de dor que mostramos realmente quem somos e em quem acreditamos. As pessoas te conhecerão neste dia. Toda a autoridade que você terá na vida será consequência de como você lidou com a dor no período de transformação. Todas as lembranças que as pessoas terão de você serão com relação à sua reação no período de dor, de como superou os seus problemas. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje, na minha transformação e em tudo que Deus tem feito em todas as áreas da minha vida de uma forma sobrenatural e ficam surpresas. Algumas dizem que quando eu estava passando pela dor terrível da minha transformação, não transparecia que estava com problemas. Te afirmo, foi muito difícil, pois o processo realmente é difícil. Você chora muito, fica triste, desesperado, perdido, sem rumo. Mas nunca deixei as minhas emoções e sentimentos sobreporem a minha fé, pois conheço o Deus que sirvo, um Deus que me ama e me levanta das cinzas, um Deus que tem a salvação, um Deus que restaura a vida financeira, que restaura a vida sentimental, que restaura a vida emocional, que te dá uma nova oportunidade. Um Deus especialista em recomeços. Um Deus que pode tudo. A segunda coisa que você vai revelar no dia mau é quem é você de verdade. Qual a sua identidade? Primeiro, você vai revelar em quem você acredita. E segundo, revelará quem é você verdadeiramente. Quando as más notícias chegaram para Jó, ele rasgou suas roupas, que provavelmente eram boas vestimentas, devido à sua condição. Raspou a cabeça e adorou, porque no dia mau você volta a fazer o que você é de verdade. É por isso que existem pessoas que, quando recebem alguma má notícia, voltam para as drogas. Outros saem para trair o cônjuge. Existem pessoas que nos dias maus só fazem besteira, porque voltam para o lugar de segurança, para a sua real identidade, para o que realmente são. No dia mau de Jó, a sua postura de adorador se revelou. Todos conheceram a verdadeira identidade dele. Jó é um adorador. Ele glorificou o nome do Senhor quando tudo deu errado na vida dele. As pessoas conheceram Jó não pela sua fama de rico, mas pela superação da sua dor. As pessoas se conectam com a superação da sua dor. Não despreze o processo de transformação, porque é nesse processo que você está mostrando quem é você
e no que você acredita durante esta fase. A forma como Deus vai soprar o seu nome depende de como você vai lidar com o processo, com a transformação. Esse processo de transformação não é uma etapa de reclamação. A reclamação é a maior roubadora de energia emocional e espiritual do ser humano. A reclamação é algo tão trágico para Deus e algo tão vitorioso para o diabo, que na própria história de Jó, no capítulo 1, versículo de 9 a 11 diz: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Nesta passagem, observamos uma verdadeira aposta do diabo com Deus, com relação à reclamação do ser humano. A reclamação de Jó se tirasse tudo o que ele tinha. O processo de transformação é local para aprender e não reclamar. Muitos, em vez de aprender com o problema para virarem especialistas naquilo, não param de reclamar. Processo é lugar de aprendizado e não lugar de reclamação, murmuração e blasfêmia. Feche a boca e comece a observar. Aprenda com o que está se passando, porque é exatamente disso que as pessoas se lembrarão, de como você saiu deste problema, de como superou esta traição, de como se ergueu em meio a esta falência. Agora, uma dica para sair mais rápido deste processo. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 13 diz: Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó tentaram se aproximar dele, porém viram que a dor era muito profunda e preferiram se calar. Mas no capítulo 4, Elifaz, um dos amigos de Jó, começa a fazer várias perguntas estratégicas para ele, nos versículos de 1 a 6, que diz: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Se você quer sair rápido de um problema, você precisa aprender a se fazer perguntas. Jesus é um grande exemplo. Ele mais perguntava do que respondia. Aprenda uma lição. A vida não se trata de ter respostas, mas de fazer as perguntas certas. Não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Por isso você precisa ser muito bom em fazer perguntas. Os questionamentos de Elifaz acarretaram num processo de levante de Jó. Com uma pergunta bem colocada, o medo pode ser revertido. Quando não fazemos as perguntas certas, o tempo de transformação demora mais. Aprendemos algumas coisas no processo de transformação de Jó. Ele estava cercado das pessoas certas, que fizeram ele fazer as perguntas corretas para ele mesmo. Uma coisa que você precisa ficar atento quando você está passando pelo processo da transformação é observar quem está do seu lado neste período, quem vai falar no seu ouvido durante esse processo.
No processo de transformação, as suas emoções estão expostas. Por isso, as pessoas que andam com você e os lugares que frequenta são primordiais para uma mudança eficaz e mais rápida. Jó teve um processo de transformação rápido e Deus proporcionou o dobro de tudo o que ele tinha. E hoje, depois de milhares de anos, estamos falando dele, devido à dor que ele superou, servindo de exemplo para a nossa vida. Jó não foi apenas um homem que passou por dores, até porque todos nós passamos, mas sim um homem que superou as suas dores. Não é passar, é superar. As pessoas vão somente lembrar de como você lidou com suas dores, com seus problemas. Vão lembrar de como você lidou com o dia mau. Vão lembrar de como você era e de como você está. Vão lembrar do perdão que você liberou. A única forma de sair do processo de transformação é resolver os seus problemas dentro dele e não fora, porque fora não tem como resolver. Deus conduziu você até esta mensagem hoje, porque chegou o tempo de transformação. Não será mais processo de transformação, mas sim tempo de desfrutar a sua transformação. As pessoas vão saber que Deus é Deus pela nova criatura que você se transformou. Ele restaurará todas as áreas da sua vida. Muitos vão conhecer Deus através da sua vida, devido à sua superação. Se você está sem esperança nenhuma, renove-a agora, neste instante, porque chegou um novo tempo em sua vida, um tempo de cumprimento de promessa. Seu nome será conhecido, você será referência e vai ensinar para muitas pessoas como superar o processo de transformação. O nome de Jesus ficará mais famoso através do seu testemunho de vida. Tome posse desta palavra agora, assim como você ouviu hoje sobre a superação de Jó e disse: ele conseguiu e eu também vou sair dessa. Outras pessoas vão ver a sua superação e vão dizer também: eu também vou sair dessa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo, para pedir a sua intervenção. Pai, eu passei por este pesado processo de transformação. Foi muito difícil e doloroso, mas Senhor, hoje estou liberto e vivendo os seus planos em minha vida. Muitos dos seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem agora estão no meio desse processo. Muitos querem desistir como eu quis. Muitos não aguentam mais como eu não aguentava. Muitos não entendem como eu não entendia. Mas, Senhor, peço no dia de hoje o fortalecimento dessas almas. Renova-os agora como fez comigo. Que eles entendam da necessidade deste processo, para que vivam e desfrutem da nova criatura que o Senhor está criando em cada um, para viver os seus sonhos e trilharem o caminho da paz, prosperidade, caridade, benignidade e amor. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Joelhos calejados. Nesta mensagem nós vamos falar sobre uma grande arma espiritual que temos à nossa disposição, porém por muitas vezes não sabemos usá-la devidamente: a oração. No livro de Salmos 107, de 28 a 30 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor em oração, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Algumas perguntas. O que não pode ser vencido em oração? Responda.
O que não pode ser feito pela mão do Todo-Poderoso? Responda. O que pode ser feito pelos braços fracos? Responda. Nosso Deus pode derrubar a cortina de ferro em um dia. Ele pode converter uma nação em 1 hora. Todo o oceano cabe na palma de sua mão. Ele é o Eu Sou. Então, clame por Ele, creia nele. O maior exemplo de um homem de oração foi o nosso Senhor e Salvador. Jesus foi um homem de oração. Você vai entender a importância da oração na vida de Jesus, o que nos faz concluir que, se a oração era tão importante para o Filho encarnado do Deus vivo, então quanto mais importante deve ser a oração para nós? O quanto mais devemos depender da oração? Jesus viveu uma vida de oração. Essa é a primeira coisa que você tem que entender hoje e priorizar em sua vida. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16 diz: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Às vezes encontramos algo que gostamos muito e, diferentemente daquilo que fazemos por obrigação, nós tentamos dar uma escapulida, uma fugidinha para fazer o que gostamos. Provavelmente um homem queira faltar ao seu trabalho dando uma escapulida para assistir um jogo de futebol. É possível que um homem venha trabalhar mais cedo para que possa dar uma escapulida para pescar, por exemplo. Talvez uma mulher queira dar uma escapulida para ir ao shopping ou ao salão de beleza. Eles, na verdade, dão uma escapulida para fazer as coisas que eles mais gostam. Não é um crime que Jesus Cristo e a obra do reino pareçam tanto como um trabalho que tentamos dar uma escapulida dele? Tentamos escapulir para algum lugar para descansar, porém podemos afirmar que o único lugar que encontraremos descanso é no coração de Jesus Cristo. Um questionamento: quando podemos avaliar se Deus é prioridade em nossa vida? Responda você. Quando você dá uma escapulida em direção a Ele. Quando você diz: tem tantas coisas para eu fazer, tanto trabalho que eu não quero fazer. Eu só queria dar uma escapulida em direção a Ele por um momento, porque Ele é aquele a quem eu escapo. Ele é o lugar onde eu descanso. Quando a oração se torna um enfado, não estamos agindo como Cristo. Não estamos sendo como Jesus. Está escrito que ele se retirava para os desertos e orava. Perceba que ele ia para lugares solitários. Meus irmãos e irmãs, o mundo e até por vezes a igreja está com tanto barulho. É tanto barulho que de vez em quando temos que se retirar. Ir para um deserto onde ninguém possa achar você. Buscar o seu Deus e descansar. Agora, um alerta. Tenha cuidado para que quando você se retirar, não acabe levando todos aqueles livros com você. Aqueles que falam que Jesus Cristo pode se tornar apenas um protagonista de uma obra literária, uma hermenêutica adequada, uma coisa a ser estudada ao invés de uma pessoa a ser amada. Jesus se retirava. Em Mateus 14:23 diz: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Alguém pode dizer: por que Jesus precisava orar tanto? Ele era o Filho de Deus encarnado. Olha a tolice desta pergunta. Será que seria possível que ele quisesse sempre se retirar e estar a sós com Deus porque ele simplesmente o amava? No livro de Lucas 6, 12 e 13 diz: Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Depois de escutar esses versículos, deixa eu te fazer uma pergunta.
Você já teve que tomar uma decisão realmente muito difícil? Você já passou a noite toda em oração para tomar essa decisão? Não é maravilhoso que o Cristo se retirou e passou a noite toda em oração para discernir a voz do Pai, para escolher os homens que tinham que ser escolhidos? No livro de Mateus 26:36 diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Olha o que ele disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Quem poderia esquecer o Getsêmani? Quem poderia esquecer a guerra que foi travada naquele lugar? Meu irmão e minha irmã, quando ele se colocou de pé, a batalha havia acabado. A guerra foi travada lá em oração, sozinho com o Pai. Com quantas coisas temos que lutar? Quantos filisteus temos que suportar? Eles permanecem na terra e são como espinhos para nós. Por quê? Porque nós não enfrentamos o problema de frente. Não vamos ao Senhor até que a vitória seja ganha. Jesus Cristo, naquele jardim, se esforçou através da oração e recebeu a vitória. Existem tantas montanhas na sua vida, tantos obstáculos, tantas coisas inoportunas que procuram te tirar do caminho, te parar. E elas vão continuar lá, porque algumas dessas coisas não vão embora simplesmente através de aconselhamentos. Elas vão embora quando você cai com sua face diante de Deus, até que Ele te livre. Jesus foi um homem de oração. Ele mostrou isso em cada aspecto da sua vida. No livro de Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, esmorecer. Podemos resumir tudo o que o Senhor disse a respeito da oração. Devemos orar sempre, sempre, sempre. Muitas pessoas dizem hoje em dia: bem, eu não tenho um tempo específico onde eu oro, através do meu dia. Eu pratico a presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Deus está comigo. Eu não tenho de fato esse lugar secreto onde eu vá e ore. Deixa eu falar sobre isso. Não há nenhuma forma que você aprenda a praticar a presença de Deus, estar na presença dele, se você não gasta muito tempo em oração secreta. O poder de praticar, de estar na presença de Deus, o poder de viver uma vida de oração, de sempre estar falando com o Pai, isso provém de um tempo secreto com o Senhor. Tempo com o Senhor em oração, orando sempre, sem nunca esmorecer. Começar uma oração não é problema. Você já começou tantas petições diante do trono? A pergunta é: você lutou por elas? Você perseverou para conseguir obter? Você continuou lutando? Existem petições em seu coração, na sua mente, em pedaços de papel, que provavelmente estão lá por 15 a 20 anos. O que você precisa dizer ao Senhor é: não vou te deixar até que me respondas e persevere. Quando esmorecemos na oração, é o fim dela. Então ele disse em Lucas 18:8: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa passagem é muito triste. Jesus os deu uma parábola para demonstrar o porquê que eles devem orar sempre e não esmorecer. É quase como se Cristo estivesse dizendo: ouçam, meu Pai é fiel, minha palavra é verdadeira. Ele está disposto a fazer muito mais do que qualquer coisa que você sequer pense ou peça. Estou dizendo a vocês: peçam que vocês vão receber, bata e a porta abrirá, busquem que vocês acharão. Então o Senhor para e diz: será que quando eu retornar, encontrarei alguém acreditando nisso?
Será que alguém irá me aceitar através da minha palavra? Nós colocamos tanta dúvida não somente sobre a infalível palavra escrita de Deus. Colocamos muitas dúvidas no caráter de Deus, quando nós não tomamos proveito corajosamente das promessas, ou não temos nenhum prazer pelo avanço do seu reino, ou de certa forma acreditamos que ele possa avançar através das nossas próprias vontades ou do poder do intelecto. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegou o grande momento. Chegou o momento de amadurecermos espiritualmente e fazer o nosso papel de cristão aqui nesta terra. Chegou o momento de realmente acreditar no que a palavra de Deus nos ensina. Chegou o momento de parar de brigas entre denominações e religiões. Chegou o momento de nos unirmos como corpo de Cristo em oração e clamar pela humanidade. Levar Deus para o mundo e orarmos em comunhão, sem ficarmos preocupados com nossos próprios deleites. Levantar o estandarte de Cristo e representá-lo como ele deve ser representado. Temos uma grande arma para vencer todas as nossas batalhas: nossos joelhos. Por isso, oremos sem cessar. Vou orar por você. Senhor amado, eu oro pelo seu povo, seus queridos santos aqui nesta terra. Coloque neles, Pai, um espírito de oração e súplica. Permite-os ver, perseverar e progredir na oração. Que o mais fraco, o menos talentoso entre nós, o menor homem da menor tribo de Sião, possa acumular mais vitórias do que o maior guerreiro das 12 tribos. Vitórias conquistadas através da oração, buscando a sua face, através da glorificação do seu santo nome, e não colocando confiança alguma na força de seus braços. Deus, nos ajude. Que a união do corpo de Cristo seja efetiva em nossa geração. As batalhas, Senhor, são pesadas, mas juntos em Cristo, orando sem cessar, somos mais que vencedores. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus tem um propósito para você. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Propósito significa intenção, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito, aquilo a quem alguém se propôs ou porque se decidiu. Uma decisão, determinação, uma resolução. Você já ouviu falar aquela frase, Deus tem um propósito para a sua vida? Provavelmente já. Porém, pode ser que você não tenha entendido ou acreditado na verdade que há nessa frase. E deve ter pensado, ele tem para todo mundo. Você vai compreender por que Deus tem um propósito especial para a sua vida e por que Ele deseja que você realize seus sonhos para o cumprimento desse propósito. Vamos lá. Vou fazer uma simples pergunta a você. Você é filho de Deus? Deus, por meio da sua palavra, permite-nos entender que são filhos de Deus aqueles que o reconhecem como Pai, ou seja, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho unigênito, que veio ao mundo como homem, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está à destra do Pai. No livro de João, capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Veja que são os filhos de Deus todos aqueles que receberam Jesus e creem no seu nome. A partir do momento que você entende que é filho de Deus, se crer em Jesus Cristo, você compreende que Deus é seu Pai.
isso é óbvio. Pergunte ao seu pai ou à sua mãe se antes de você nascer, eles fizeram planos maravilhosos e sonharam com sua vida. Creio que eles fizeram, pois os pais sonham com o futuro dos filhos, desejando que tenham uma vida brilhante e façam a diferença em sua geração. Sabe por que os pais sonham? Porque Deus colocou a capacidade de sonhar e imaginar nos homens. E Deus, sendo seu pai, também sonhou e construiu um propósito para a sua vida muito antes de você nascer. Porém, a diferença entre Deus e seus pais é que ele é onisciente e onipresente, ou seja, conhece tudo de todas as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo. Já seus pais terrenos não possuem essa capacidade. É necessário que você entenda que Deus, por ser onisciente, não erra, não se engana e não se arrepende. Ele criou um propósito maravilhoso para a sua vida. E por meio desse propósito, você alcançará a tão procurada felicidade. Lembre-se, Deus, como Pai, deseja nos dar o melhor, por seu amor e sua bondade que duram para sempre. Você tem sonhos, todos têm sonhos. Mas é possível que você tenha desistido do seu sonho para fazer às vezes algo que não te agrada. Porém, digo a você que Deus tem um propósito único, que tem tudo a ver com o seu sonho. Sabe aqueles pensamentos que sempre vêm à sua mente, que mostram a você o porquê da sua existência? Sabe aquele sonho de ser militar, cantor, cantora, dançarina, um evangelista, um missionário, uma missionária, ou alcançar qualquer outro objetivo? Esse sonho faz parte do propósito de Deus para a sua vida. E Ele quer que você busque alcançar esse sonho, obedecendo a Ele e crendo que Ele proverá todas as coisas para você alcançá-lo. Sabe quando você está no seu trabalho ou em outro lugar e pensa, eu deveria estar naquele lugar agora, fazendo aquilo que eu sei e fui feito para fazer? Deus colocou esse sonho em você. E na maioria das vezes você pensa que não é capaz de realizá-lo. Mas saiba de imediato que Deus provê todos os recursos para que você o realize. Ele só quer que você creia e dependa totalmente dele. Deus tem o melhor para você. Veja o que ele disse em Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e 12. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, sendo Pai, tem pensamentos de vida e prosperidade para você, e é necessário apenas que você o busque, orando e lendo a sua palavra para conhecê-lo. Capacitá-lo para realizar seu sonho e cumprir o seu propósito já está nos planos de Deus. Olhe como foi o chamado de Jeremias, do livro de Jeremias, capítulo 1, de 4 a 10. A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno eu te conheci, antes que saísse do seio eu te consagrei. Te constituo profeta para as nações. Mas eu disse, Senhor, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou ainda uma criança. Porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou-me a boca, e o Senhor me disse, eis que põe as minhas palavras em sua boca. Vê, eu te constituo hoje, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Antes de Jeremias se formar no ventre da mãe, Deus já o conhecia. E antes que nascesse, Deus já tinha determinado o propósito para a vida dele: ser profeta.
Porém, Jeremias sentia-se incapaz e respondeu ao Senhor que não sabia falar e que ainda era uma criança, um menino. Da mesma forma nós agimos. Não somos capazes de realizar nada de forma perfeita, pelas nossas próprias qualidades e por nossas próprias forças. Mas preste muita atenção no que Deus fez com Jeremias na sequência da passagem. Deus capacita Jeremias tocando na boca dele e dizendo: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E além disso, coloca-o sobre as nações e sobre os reinos, dando-lhe uma posição de destaque. Não se sinta incapaz, pois quando Deus o criou, deu-lhe toda a habilidade para realizar o seu sonho e cumprir o seu propósito. Lembre-se, tudo quanto Deus requer, Ele provê. Tudo quanto exige, Ele habilita a fazer. Deus já o capacitou. No caso de Jeremias, Deus o capacitou para que aquele menino falasse por ele. Você precisa entender que Deus nunca vai lhe chamar para fazer algo para o qual já não lhe deu a habilidade para fazê-lo, ou que não vai lhe dar a habilidade quando o tempo chegar. Porque Deus tem um propósito único e especial para mim? Você acha que não é especial, porém é necessário que você entenda algo que talvez já deve conhecer. Você é único. Você não é igual a nada e nem a ninguém que já existiu. Existe ou existirá em toda a história. Olhe para os seus dedos e entenda que as suas impressões digitais são únicas, pois Deus preocupou-se em desenhá-las detalhadamente para lhe fazer único e diferente de tudo e de todos. Vá para a frente de um espelho agora, admire-se e diga a você mesmo: eu sou original. Mas fale isso com vibração, com energia, quantas vezes for necessário para que entenda. Deus não fez você para se perder na multidão, mas Ele o fez para você fazer a diferença. Ele, seu Pai, não quer que você se conforme com o mundo e permita que tudo seja do mesmo jeito, sendo que há em você algo que o faz desejar a mudança e até alguns minutos atrás você se sentia incapaz. Mas agora você sabe que Deus o capacitou e provê todos os recursos para você realizar o propósito que Ele lhe deu. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De forma alguma permita que alguém julgue o seu potencial. As outras pessoas não vão realizar o que você irá. Elas têm o propósito delas e precisam entender que Deus as capacitou. Deus fala para você agora: você é único, é minha obra-prima e eu o fiz para vencer este mundo, assim como meu filho venceu. Jesus é nosso maior exemplo de propósito. Ele tinha comunhão contínua com o Pai Celestial. É impossível ter comunhão completa com qualquer pessoa sem ser inteiramente nela. Se um amigo e você estão no carro juntos e ele está conversando com você, mas você tem a sua mente em outra coisa, na verdade, não estarão tendo uma comunhão, porque você não está dando a sua inteira atenção. Portanto, podemos dizer com segurança que os pensamentos de uma pessoa que funciona na mente de Cristo estariam em Deus e em toda a sua obra poderosa. Tenha a mente de Deus e comece a sua jornada no propósito que o Senhor escolheu para você. Ore assim comigo: Deus, eu reconheço a sua soberania e creio que o Senhor criou todas as coisas e detém todo o poder. Por meio do seu Santo Espírito, fala comigo para que eu compreenda qual o seu propósito para mim e seja motivado pelo Senhor a buscá-lo diariamente. Que qualquer vontade contrária seja repreendida em nome de Jesus. Eu lhe peço e agradeço. Obrigado, Senhor. Amém. O poder das palavras. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca.
No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder das palavras, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em suas vidas. A grande tendência do ser humano é verbalizar os seus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de suas bocas é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar: Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações, e se encontrarmos com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usamos como exemplo Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante ou da sua armadura poderosa. Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse: Eu já matei um leão, um urso, então quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois cada situação Ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nunca diga: não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia. Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. E ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga, conforme diz em Filipenses 4,13: Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar.
Podemos passar por qualquer deserto com Jesus. Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé, e isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até falar do problema que estamos vivendo, porém não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo, fale, mas te aconselho, não é nada sadio para a sua vida ficar falando de seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com relação à forma que está falando de seus problemas. Quando falar do seu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8 diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sempre que passarmos por provações, precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás dela e sermos alegres, como diz a palavra. Agora, mesmo se fizermos algo errado e pedirmos perdão para Deus com um arrependimento autêntico, Ele nos perdoará e nos tirará dessa confusão. Porém, não significa que Deus não vai nos ensinar algo, mantendo-nos no problema por algum tempo para que aprendamos. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntos. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos. E logo em seguida, murmuramos e reclamamos com nossos amigos incrédulos. Isso é muito comum. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Ele, no tempo de provação, falou muito pouco. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7 diz: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. No livro de João, capítulo 14, versículo 30 diz: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade e com as emoções à flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional, mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição, entre aspas, ao inimigo. Às vezes entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós
porque não fechamos a nossa boca. Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos olhar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida, ao que Deus tem operado em nós. Dependendo da forma que falarmos, poderemos deixar o próximo ainda pior, pois poderá soar gabação, por mais bem intencionados que estivermos. Precisamos de sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2 diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor, e ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber. Precisamos de sabedoria. Quantas coisas falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração? Se aprendemos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados, a não ser que Ele nos dê permissão para compartilhar. Precisamos criar intimidade com Deus, para que Ele confie a nós os seus segredos, para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10 diz: Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem de nossas bocas: murmuração, reclamação, palavras negativas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se falarmos palavras positivas, de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e causará um efeito negativo sobre os outros. Em Provérbios 18, 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte.
os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo 17:3 diz: Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo israelita, na ocasião de sua saída do Egito em direção à terra prometida, é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Nesta passagem, eles reclamavam para Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. Isto é muito comum no meio cristão. No livro de Êxodo acontece algo interessante. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. E no capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 e 5 diz: Partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres, mas sim de maturidade espiritual. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se Deus não der um milagre e não tivermos maturidade espiritual, quando tivermos outro problema, teremos que ter outro milagre, e assim por diante. Agora, se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebês, mas sim pessoas maduras na fé. Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baste. Vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 6 diz: Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Esse é o resultado que o povo israelita recebeu, ou seja, murmurar, reclamar, resmungar, não apreciar os milagres de Deus, encontrar falhas nos outros, igual porta aberta para as serpentes, igual mordeduras, igual morte. Em Números 21:7 diz: O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que estavam fazendo. Esta foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fiéis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar as nossas vidas, bem como das pessoas ao nosso redor. Em Provérbios 12:18 diz: O falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Em Mateus 12:33 diz: Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nesta passagem de Mateus, podemos observar uma conexão coração versus boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair pela nossa boca. Se tivermos meditando muito com relação a alguma coisa, vai sair pela nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37 diz: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração.
O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim, e dependendo do que seja, ficará difícil e complicado de consertar. Precisamos de sabedoria. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E normalmente isso acontece quando estamos passando pelas provas, que servem, na verdade, para nosso amadurecimento. Agora, questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível na sua casa, como lembrete. Primeiro, pare de murmurar e reclamar. Segundo, sua boca existe por uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. Importante, cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da sua própria vida, e não devemos nos envolver com isso. Deus fala, não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar, isso não é da sua conta. 4. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. 6. Somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim, que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias e discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus, para nos tornarmos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, venho orar por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo neste dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri muito para me libertar deste mal, Senhor, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de Ti. Existem muitos de seus filhos hoje, Pai, que sofrem desse mal. Dê sabedoria a todos eles, Senhor, e que hoje seja um recomeço na vida de cada um com relação às palavras pronunciadas. Que essa mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.